A força que você encontra na presença de Deus. Pastor Antônio Júnior. Você já se sentiu tão cansado que parecia impossível seguir em frente? Ou tão desanimado que até levantar da cama era um desafio? Todo mundo passa por momentos assim: problemas no trabalho, brigas em casa, contas para pagar, doenças, solidão. A vida não é fácil, e às vezes a gente se sente fraco demais para aguentar tudo. Mas tem um lugar onde a gente pode recarregar as energias, encontrar paz e sair mais forte: a presença de Deus. O pastor Antônio Júnior sempre fala sobre isso. Ele ensina que quando a gente se aproxima de Deus de verdade, não só com palavras, mas com o coração, algo muda dentro da gente. Não é mágica, não é coisa de outro mundo, é uma força real que Deus dá para quem busca Ele. Nesse texto vamos entender como isso funciona, com exemplos do dia a dia, sem complicação. O que é estar na presença de Deus? Pense em alguma situação em que você se sentiu seguro e em paz. Pode ser quando você estava do lado de um pai ou uma mãe que te protegia, ou quando um amigo te abraçou depois de um dia ruim. Agora imagine isso, mas em um nível muito mais profundo. Estar na presença de Deus é como encontrar um refúgio onde você não precisa ter medo, não precisa se esforçar sozinho e onde recebe força para continuar. Muitas pessoas acham que presença de Deus é só ir à igreja ou rezar de vez em quando. Mas não é bem assim. É mais como um relacionamento. Você não fica forte só porque conhece uma pessoa. Você fica forte quando passa tempo com ela, conversa, confia e deixa ela te ajudar. Com Deus é igual. Exemplos práticos. Quando você está com medo, imagine que você tem que fazer uma prova difícil ou enfrentar uma situação complicada no trabalho. Se você confia em Deus, é como se Ele dissesse: eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Isso não tira o problema, mas te dá coragem para encarar. Quando você está esgotado, depois de um dia exaustivo, você chega em casa e sente que não aguenta mais. Mas quando você para, ora ou até só fica em silêncio pensando em Deus, é como se uma energia nova entrasse em você. Não é que o cansaço some, mas você consegue seguir. Quando você se sente perdido, às vezes a gente não sabe o que fazer. Será que eu devo mudar de emprego? Será que essa relação vale a pena? Na presença de Deus a gente encontra clareza, como se uma voz tranquila dissesse: calma, eu vou te guiar. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que Deus não é um remédio para a dor, mas é quem segura a sua mão enquanto você passa por ela. Isso faz toda a diferença. 2. Como a presença de Deus nos dá força. Agora você pode estar pensando: tudo bem, mas como isso funciona na prática? Como eu sinto essa força? Vamos quebrar em partes simples. Deus nos ouve e nos entende. Você já tentou desabafar com alguém que não te escutava direito? É frustrante. Mas Deus não é assim. Ele ouve cada palavra, cada lágrima, cada suspiro. Até quando a gente não sabe o que dizer, Ele entende. Exemplo: imagine que você está com o coração partido porque perdeu alguém que amava. Você chora, não consegue falar, só sente uma dor enorme. Na presença de Deus, você não precisa explicar nada, Ele já sabe. E isso, por si só, já alivia um pouco o peso. Deus nos dá paz no meio da tempestade. A vida é cheia de tempestades, doenças, desemprego, traições, incertezas. Mas a presença de Deus não tira a tempestade. Ela te dá um lugar seguro dentro dela. Exemplo: pense em um barco no meio de um mar revolto. As ondas são fortes, o vento é bravo, mas se o barco tem um bom capitão e uma âncora firme, ele não afunda. Deus é essa âncora. Você pode estar passando por coisas terríveis, mas com Ele, você não se desespera. Deus renova nossas forças. Você já viu uma bateria de celular descarregada que depois de um tempo na tomada, volta a funcionar? Com a gente é parecido. Quando a gente gasta muita energia com preocupações, Deus é como essa tomada que recarrega a gente. Exemplo: uma mãe que trabalha o dia todo, cuida dos filhos, da casa e ainda tem que lidar com problemas. Ela chega ao limite. Mas quando ela para 5 minutos para orar ou ler a Bíblia, sente que consegue seguir. Não é que os problemas sumiram, mas ela recebeu uma força extra. Deus nos mostra que não estamos sozinhos. O maior medo do ser humano é a solidão. A gente se sente fraco quando acha que ninguém se importa. Mas Deus sempre está presente, mesmo quando a gente não percebe. Exemplo: um homem perdeu o emprego e se sente um fracasso. Ele acha que ninguém entende sua vergonha. Mas quando ele busca a Deus, sente que alguém diz: eu vejo você, eu valorizo você. Isso não é o fim. Essa certeza muda tudo. E Deus nos dá coragem para seguir. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem. Pedir perdão, mudar de vida, perdoar alguém, começar de novo. Na presença de Deus, a gente recebe força para dar o primeiro passo. Exemplo:
uma pessoa viciada em algo ruim, álcool, drogas, mentiras, quer parar, mas não consegue. Sozinha, ela desiste. Mas quando ela pede ajuda a Deus, sente que consegue lutar. Não é que fica fácil, mas ela não desiste tão rápido. 3. Como entrar na presença de Deus? Agora você pode estar se perguntando: como eu faço para estar na presença de Deus? Tem que ser em um lugar especial? Tem que falar bonito? Não. Deus não é complicado. Ele quer que a gente chegue como a gente é. Ore com sinceridade. Orar não é decorar palavras bonitas. É conversar. Pode ser em voz alta, pode ser no pensamento, pode ser chorando. Deus não liga para o jeito, Ele liga para o coração. Exemplo, um adolescente está com medo da prova amanhã. Ele não sabe rezar direito, então só diz: Deus, eu tô com medo. Me ajuda a lembrar do que eu estudei. Isso já é oração. Deus ouve. Leia a Bíblia, mesmo que pouco. A Bíblia é como uma carta de Deus para a gente. Não precisa ler capítulos inteiros. Às vezes, só um versículo já traz paz. Exemplo, uma pessoa está ansiosa com o futuro. Ela abre a Bíblia e lê: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem a Deus os seus pedidos. Filipenses 4:6. Aquela frase acalma o coração dela. C. Adore a Deus, mesmo que não saiba cantar. Adoração não é só música. É reconhecer que Deus é maior que os nossos problemas. Pode ser com um canto, com silêncio, com gratidão. Exemplo, uma mulher está triste porque o filho está doente. Ela não tem forças para cantar, mas ela diz: Senhor, mesmo assim, eu confio em Ti. Isso já é adoração. Fique em silêncio. Às vezes a gente fala tanto que não ouve a voz de Deus. Ficar quieto, mesmo que por alguns minutos, ajuda a sentir a presença dele. Exemplo, um homem está estressado com o trânsito, com o chefe, com a vida. Ele para o carro 5 minutos antes de chegar em casa, respira fundo e diz: Deus, eu preciso de paz. No silêncio, ele sente um alívio. E busque a presença de Deus com outras pessoas. Às vezes a gente se sente mais forte quando está com pessoas que também buscam a Deus. Não é obrigatório, mas ajuda. Exemplo, um casal está passando por uma crise. Eles vão a um culto, ouvem uma mensagem, oram juntos e saem mais unidos. A presença de Deus ali os fortaleceu. 4. Sinais de que você está na presença de Deus. Como saber se você realmente está na presença de Deus? Não é uma fórmula, mas tem alguns sinais. 1. Paz no coração. Mesmo com problemas, você sente uma calma que não vem de você. 2. Força para continuar. Você não desiste tão fácil das coisas. 3. Menos medo. As coisas ruins ainda assustam, mas não te paralisam. 4. Vontade de mudar. Você percebe que algumas coisas na sua vida não estão certas e quer melhorar. 5. Gratidão. Mesmo nas dificuldades, você consegue ver coisas boas. Exemplo, uma pessoa estava depressiva sem esperança. Depois de buscar a Deus, ela não ficou curada do dia para a noite, mas começou a ver pequenos motivos para sorrir. Isso é sinal da presença dele agindo. 5. Porque às vezes a gente não sente nada. Às vezes a gente ora, lê a Bíblia, vai à igreja e mesmo assim não sente nada. Isso é normal e não significa que Deus não está presente. Tem horas que a gente não sente o vento, mas ele está lá. Possíveis razões. A gente está com o coração fechado. Às vezes a gente ora, mas não confia de verdade. Deus está trabalhando no silêncio. Como uma semente que cresce debaixo da terra, a gente não vê, mas está acontecendo. A gente espera sentimentos, não transformação. Deus não sempre dá arrepios, mas ele sempre age. Exemplo, um homem pede a Deus por um emprego e não consegue. Ele acha que Deus não ouviu, mas meses depois ele entende que Deus o estava preparando para algo melhor. A presença de Deus não era ausência, era proteção. 6. A presença de Deus na prática, histórias reais. Vamos ver alguns exemplos de como isso funciona no dia a dia. História 1. A mãe que não aguentava mais. Maria tinha 3 filhos, trabalhava o dia todo e ainda cuidava da casa sozinha. Ela chegava em casa exaustiva, chorava no banheiro e pensava em desistir. Um dia, uma amiga a convidou para um culto. Lá, ela ouviu que Deus dá força para quem está cansado. Maria começou a orar todos os dias, mesmo que por 2 minutos. Não mudou tudo de uma vez, mas ela sentiu que conseguia respirar melhor. Hoje, ela diz: Deus não tirou meu cansaço, mas me deu força para carregar. História 2. O jovem que queria desistir da vida. João tinha 19 anos e achava que ninguém se importava com ele. Ele pensava em se matar. Na noite em que ia fazer isso, ele lembrou de uma oração que a avó fazia por ele. Ele chorou e pediu: Deus, se você existe, me mostra.
Não ouve voz do céu, mas ele sentiu uma paz estranha. Hoje ele é voluntário em um abrigado e ajuda outros jovens. História 3. O homem que perdeu tudo. Carlos tinha uma empresa, mas faliu. Ele perdeu a casa, o carro, a autoestima. Um pastor o visitou e disse: Deus não te abandonou. Carlos começou a ir à igreja, não por obrigação, mas porque lá ele sentia que ainda tinha valor. Hoje ele trabalha em algo simples, mas diz: minhas coisas eu perdi, mas minha paz, eu encontrei. 7. O que não é a presença de Deus? Às vezes, a gente confunde coisas que não são de Deus com a presença dele. Vamos esclarecer. Não é só emoção. Chorar em um culto não significa que você está na presença de Deus. Emoção passa, a presença de Deus transforma. Não é prosperidade, ter dinheiro, saúde ou sucesso não é sinal de que Deus está com você. Às vezes, Ele está mais perto quando a gente está no vale. Não é ausência de problemas. Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar conosco nelas. Não é religião. Ir à igreja, seguir rituais ou parecer santo não garante nada. Deus quer o coração, não a aparência. 8. Como manter essa força no dia a dia? A presença de Deus não é um remédio de uma vez só. É um relacionamento que a gente cultiva todos os dias. Alguns hábitos ajudam. Comece o dia com Deus, mesmo que seja rápido. Senhor, hoje eu preciso de Ti. 2. Agradeça nas pequenas coisas. Um café quente, um abraço, um dia de sol. Gratidão abre o coração. 3. Peça ajuda quando estiver fraco. Deus não se ofende com a nossa honestidade. 4. Ajude alguém. Às vezes a gente sente a presença de Deus quando somos a resposta da oração de outra pessoa. 5. Não desista nos dias ruins. Até quando não sentir nada, continue buscando. Deus é fiel. Resumo final. Tudo o que você precisa saber. A presença de Deus é um refúgio. Não tira os problemas, mas te dá força para enfrentá-los. 2. Não é complicado. Não precisa de palavras bonitas, só de um coração sincero. 3. Deus ouve e entende, mesmo quando você não sabe o que dizer. 4. Ele dá paz, coragem e direção, como um farol na escuridão. 5. Às vezes a gente não sente, mas Ele está agindo. Confie no processo. 6. Busque todos os dias, como um relacionamento que precisa de cuidado. 7. Deus não promete uma vida fácil, mas uma vida com propósito. Com Ele, até as lutas têm sentido. O pastor Antônio Júnior sempre diz: Deus não muda a sua história, Ele entra nela e faz a diferença. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, mas se você buscar a presença de Deus, você não vai sair o mesmo. Não porque os problemas vão sumir, mas porque você vai ter uma força que não é sua, é dele. E essa força, ela está disponível para você hoje. Não espere se sentir perfeito ou santo. Chegue como você está. Deus não recusa ninguém que o busca de verdade. Texto finalizado com exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços. Quando a gente pensa em buscar a presença de Deus, às vezes acha que precisa fazer algo grandioso ou ter uma fé enorme. Mas não é assim. Deus não olha para o tamanho da sua fé, mas para a sinceridade do seu coração. Imagine uma criança que corre para o pai depois de cair e machucar o joelho. Ela não pensa em palavras bonitas ou em como se portar, ela só quer colo, proteção e alívio para a dor. Com Deus é igual. Você não precisa de um discurso perfeito ou de uma vida sem erros. Basta ir até Ele como está, com suas dúvidas, medos e feridas. Muitas pessoas desistem de buscar a Deus porque não sentem nada no momento. Acham que se não houver uma emoção forte ou uma resposta imediata, então não adianta. Mas a presença de Deus não é como um botão que a gente aperta e recebe uma descarga de energia na hora. Às vezes Ele age no silêncio, como uma semente que cresce debaixo da terra. Você não vê, mas está acontecendo. Pense em um agricultor que planta uma árvore. Ele não fica cavando a terra todo dia para ver se a raiz está crescendo. Ele rega, cuida e confia que no tempo certo os frutos vão aparecer. Com Deus é assim, a gente ora, lê a Bíblia, busca sua presença e mesmo que não veja mudanças imediatas, pode ter certeza de que Ele está trabalhando. Outra coisa importante, não confunda a presença de Deus com a ausência de problemas. Ter Deus ao seu lado não significa que você nunca mais vai passar por dificuldades. Na verdade, às vezes as lutas até aumentam, mas a diferença é que agora você não está sozinho. É como um soldado que entra em batalha. O fato de ter um exército ao seu lado não tira o perigo, mas dá coragem para enfrentar. O pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um homem que depois de perder tudo se ajoelhou e disse: Senhor, não entendo nada, mas vou confiar em Ti. Não foi uma oração cheia de teologia, mas foi suficiente. Deus não exige que a gente entenda tudo,
Ele só quer que a gente confie. E quando a gente confia, algo incrível acontece, a paz que não depende das circunstâncias. Você pode estar no meio do caos, mas com uma calma no coração que não faz sentido para o mundo. Isso é a presença de Deus agindo. Não espere estar pronto para buscar a Deus. Você nunca vai estar. A vida é feita de idas e vindas, de acertos e erros. O que importa é a direção que você escolhe. Se hoje você está longe, dê um passo. Se está fraco, peça força. Se está com raiva, desabafe com ele. Deus não se assusta com suas emoções, ele só quer que você venha. Lembre-se, a força que você precisa não está em você mesmo, em suas habilidades ou em sua determinação. Está em aquele que disse, eu sou contigo. E quando Deus está com você, até o impossível vira história de vitória. Quando a gente entende isso, a vida ganha um novo significado. Não é mais sobre carregar o peso sozinho, mas sobre deixar Deus levar o que é pesado demais para a gente. É como quando você está com uma mala cheia e alguém oferece para ajudar. Você pode até tentar dizer não, eu consigo, mas a verdade é que fica muito mais fácil quando você aceita ajuda. Com Deus é assim também. Ele não quer que você se esgote tentando resolver tudo pela sua força. Ele quer que você descanse nele. Imagine um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. No começo, ele segura a bike para o filho não cair. Mesmo que a criança tremula, o pai está lá firme. Com Deus é igual. Mesmo quando você sente que vai desabar, ele está segurando você, mesmo que você não veja. E tem mais, essa força não é só para os momentos difíceis. Ela também está nos pequenos detalhes do dia a dia. É a coragem para levantar da cama quando o desânimo aperta. É a paciência para ouvir alguém que você ama, mesmo quando está cansado. É a esperança que faz você tentar de novo depois de uma derrota. Tudo isso vem dele. Muitas pessoas pensam que precisam ser perfeitas para se aproximar de Deus. Mas a Bíblia está cheia de histórias de gente comum, cheia de defeitos, que Deus usou de forma extraordinária. Davi era um pastor de ovelhas, cheio de medos, mas virou um rei. Pedro era impulsivo e negou Jesus, mas se tornou uma pedra firme na igreja. Raabe era uma mulher com um passado complicado, mas Deus a usou para salvar um povo. Isso mostra que Deus não olha para o que a gente foi ou para o que a gente faz de errado. Ele olha para o coração que está disposto a confiar em Ele. Então, como a gente faz para viver nessa força todos os dias? Não é complicado. Começa com coisas simples. Um momento de silêncio para ouvir a voz dele, uma oração sincera antes de dormir, um agradecimento pelo que você tem. Às vezes, é só parar e respirar fundo, lembrando que você não está sozinho. E quando a dúvida bater, porque vai bater, lembre-se, a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem as tem. Você não precisa entender tudo para crer. Basta dar a mão para Deus e deixar Ele guiar, mesmo que o caminho não esteja claro. Porque no final das contas, a maior força que existe não é a que a gente mostra para os outros. É aquela que a gente encontra no silêncio, quando só resta a gente e Deus. E é nessa hora que a gente descobre. Ele é tudo o que a gente precisa.